Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo correndo bem aí na casa de vocês, que vocês estejam fazendo a quarentena de modo certinho. Como podem ver, eu tô aqui na minha casa, fazendo a quarentena também. Se a gente fizer a nossa parte, logo logo a gente vai poder estar de volta aos nossos trabalhos, à escola e tudo vai passar. É uma fase, mas a gente precisa colaborar, a gente precisa fazer a nossa parte e praticar a quarentena. Bom, vocês acharam que iam se livrar de mim nessa quarentena, né? Mas não é bem assim. Eu tô aqui pra gente discutir um pouquinho sobre os assuntos das nossas últimas aulas. Que esse é um assunto muito importante pro nosso bimestre. A gente tá falando sobre o patrimônio histórico-cultural, certo? E eu sei que é um conceito um pouquinho difícil para vocês entenderem, mas eu vou explicar e qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo e eu dou um jeito de explicar melhor para vocês. Então vamos lá. Bom, patrimônio histórico cultural nada mais é do que um conjunto de bens, de fazeres, de saberes que devem ser preservados, pois eles representam uma parcela muito importante da história cultural daquela sociedade. O patrimônio histórico ele deve ser protegido, ele é protegido por lei, na verdade, e para vocês entenderem mais ou menos o que compreende o patrimônio histórico, tem o artigo 216, que ele fala que o patrimônio histórico compreende todos os bens, os saberes, os fazeres que representam essa importância histórica para aquele local, para aquela cidade, para aquela comunidade. Então vamos lá. Bom, o patrimônio histórico, como eu já falei aqui, vai ficar um pouquinho repetitivo, mas ele é esse conjunto de bens que devem ser preservados, correto? Bom, para preservar esses bens, para eles receberem a devida atenção que eles precisam para fazer a preservação, a gente tem um órgão aqui no Brasil, que é o IPHAN. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN ele foi fundado lá no governo do Getúlio Vargas e ele monitora toda essa parte de patrimônios históricos culturais. Então, esse é um órgão especializado que só trabalha com isso. Aí, dentro de patrimônio histórico-cultural, a gente tem duas classes. A gente tem o patrimônio histórico material e o patrimônio histórico imaterial. O patrimônio histórico material, ele compreende todos os bens físicos, palpáveis, digamos assim. Para ficar de maneira simples que vocês possam entender, todos os bens que eu posso tocar. Por exemplo, em Santa Bárbara a gente tem o Museu da Imigração. O Museu da Imigração é um patrimônio histórico-cultural de Santa Bárbara, material, e ele representa uma grande importância para a cidade, porque ele fez parte do desenvolvimento, do crescimento dessa cidade. Antigamente, no começo, quando a cidade foi fundada, ali funcionava a delegacia e a cadeia. Então, ele está presente desde o início da cidade. Um tempo depois, a cadeia parou de funcionar lá e aí eles decidiram transformar em museu para manter viva a memória da cidade. Como a cidade nasceu, como a cidade foi se construindo ao longo do tempo, certo? E lá é o nosso Museu da Imigração atualmente. Outro exemplo de patrimônio cultural material é a biblioteca, que fica de frente ao museu, mas atualmente ela já não é mais a biblioteca. Ali vai ser o nosso centro de memória, o Centro de Valorização e Memória de Santa Bárbara do Oeste, para a gente poder ter noção de como essa cidade foi construída, quais foram esses processos, porém o prédio vai continuar o mesmo, porque o prédio da biblioteca ele é tombado como patrimônio histórico, então ele não pode ser mudado, tá? Tem uma lei, ele pode ser reformado, sim, ele está sendo reformado, mas eles não podem demolir aquele prédio, ok? Então eles vão manter, eles vão fazer uma reforma, uma restauração naquelas paredes, nas portas, mas vão manter o prédio, correto? Bom, e do outro lado a gente tem o patrimônio histórico imaterial, que o imaterial, ele não são bens físicos, são saberes, são fazeres, dizeres, pode ser comida, pode ser dança, são coisas que a gente não consegue tocar. Por exemplo,
No Brasil a gente tem a capoeira. A capoeira ela é um patrimônio histórico imaterial, porque ela representa grande importância para os povos que vieram e que fizeram parte da construção do Brasil, entenderam? Os povos que foram escravizados trouxeram a capoeira como uma forma de luta e, como vocês sabem, ela virou mais uma dança, na verdade, mais para um jogo. Todo mundo fala, vamos jogar capoeira, e ela é um patrimônio histórico e material, porque a capoeira eu aprendo, eu faço capoeira, eu jogo capoeira. Então ela é um bem que deve ser preservado, porém ele é imaterial, porque eu não posso tocar no saber da capoeira. Eu sei fazer, mas é algo que está dentro de mim. Eu sei jogar capoeira, certo? Bom, eu trouxe o exemplo da capoeira porque, além dela ser um patrimônio histórico e imaterial, ela é considerada um patrimônio mundial. Ou seja, ele deve ser preservado pelo mundo inteiro, porque ela tem uma importância muitíssimo grande, não só para o nosso país, para o Brasil. Ela é muito importante para países africanos, por exemplo, tá? Não só ela existe, não só aqui. Países que os povos foram escravizados e foram levados para outros países, então ela está presente também nesses outros países e ela foi importante para o desenvolvimento daquela sociedade. Gente, o patrimônio histórico, ele é algo que está presente no nosso dia a dia. Pode ser uma praça, pode ser um fazer, por exemplo, o acarajé. O processo de fazer o acarajé, que é um processo feito pelas baianas, que passa de mãe para filha e tem os segredos delas e tal, ele é um processo tombado como patrimônio histórico imaterial, porque ele é muito importante para aquela sociedade, ele deve ser preservado, ele é um bem cultural que teve presente ali, ó, desde muito tempo. Então ele é um patrimônio histórico imaterial também. Gente, esse vídeo foi bem curtinho, na verdade foi só para explicar para vocês esses conceitos. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que ficaram. Caso vocês estejam com dúvidas, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo. E aí vocês falam comigo. Pode falar comigo pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo meu e-mail, tá? Qualquer dúvida é só vir falar comigo. Bom, tudo de melhor para vocês e boa quarentena. Tchau!